Audi e-tron Sportback 2.000 quilômetros depois. Isso mesmo, essa aqui é uma matéria bem diferente. Por quê? Já fizemos avaliação em outro momento deste veículo aqui no canal, só que dessa vez eu resolvi fazer uma avaliação mais prática. Peguei o carro e rodei mais que 2.000 quilômetros, inclusive até mesmo a cidade de Florianópolis e outras cidades em Santa Catarina. O objetivo? Ver a viabilidade de um carro 100% elétrico em viagem e também contar uma novidade para vocês. O sistema de carregamento de alta capacidade que já está disponível em várias concessionárias da Audi. Ponto muito relevante é que viajar com veículo 100% elétrico no Brasil ainda é um desafio, principalmente pela falta de infraestrutura elétrica para carregadores de alta capacidade. Mas aqui tem uma diferença muito importante, porque como muitas concessionárias Audi já têm o carregador de alta capacidade de 150 kW, se você contar com essa infraestrutura no momento de viajar, você vai perceber que fica muito mais fácil viajar aqui com o modelo e-tron. Aliás, qualquer e-tron da Audi, né? Porque esses carregadores estão disponíveis nas concessionárias para uso gratuito dos clientes Audi. Relembrando como a gente faz o carregamento do carro. Pois bem, tem uma porta de conexão aqui do lado esquerdo do carro. E olha só, essa aqui, a parte superior, é AC do tipo 2, de corrente alternada. Nessa porta aí, o e-tron consegue receber até 22 kW se você tiver colocado o opcional no carro. Caso contrário, ele vai receber 11 kW. E aí nós temos esta conexão aqui embaixo, que forma o conector de corrente contínua, o CCS tipo 2. Nesse caso aí, você vai conseguir colocar uma potência máxima de até 150 kW no carro. E só lembrando, esse carro aqui também tem tomada de carregamento do lado direito, mas nesse caso somente AC do tipo 2. Recentemente, o Inmetro, através do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, baixou aí uma regra, reduzindo bastante a autonomia declarada dos veículos 100% elétricos. Inclusive, ficou dito que este carro aqui tem uma autonomia de 250 km. Pois bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou provar para vocês, por A mais B, que sim, é possível você chegar a fazer a quase 400 km com uma carga de bateria, mas do ponto de vista prático e muito factível, você consegue efetivamente rodar mais que 300 km aí nas condições um pouquinho mais complicadas. E a nossa viagem começa aqui no Morumbi. Eu tô aqui na Audi Morumbi do Grupo Caraigá, que inclusive é uma concessionária que já está no novo projeto de design, o Audi City. Essa concessionária recebeu investimentos da ordem de 8 milhões, mas vamos conhecer um pouquinho dessa concessionária agora. A Auto Center Morumbi é um novo conceito de concessionária. Nessa concessionária foram feitos investimentos da ordem de 8 milhões de reais. É uma concessionária no novo padrão Audi City. Tudo foi pensado para o cliente ter uma experiência bastante interessante. Desde a parte de iluminação, espaço nos carros e até mesmo a questão da eletrificação e sustentabilidade. Mas o grande diferencial dessa concessionária é uma super tela de alta resolução, onde o cliente tem condição de conhecer o seu carro e configurar o carro. Então existe aqui um display onde você tem uma espécie de mouse. Você tem o carro na tela e você consegue, com o dedo, girar várias posições e imagens do carro. Até mesmo algumas posições pré-definidas. Então, por exemplo, você quer ver o carro aqui 3/4 traseiro, ou você quer ver uma parte do interior do carro, só clicar e ele vai te mostrar todos os detalhes e você consegue navegar pelo interior do carro. Pois bem, a Auto Center Morumbi já está no novo padrão e em breve esse padrão deve ser utilizado por outras concessionárias Audi no mercado brasileiro. E para pegar a estrada, o carro tem que estar plenamente carregado. E é exatamente isso que a gente está terminando de fazer aqui na Auto Center Morumbi, com um carregador de alta capacidade da Audi. Tem duas posições de corrente contínua. A gente consegue ver no display, ó, 97%. E sempre bom lembrar, né? À medida que a bateria vai completando, a potência do carregador vai reduzindo justamente para preservar a vida útil da bateria do veículo. E a viagem começa agora. Para isso, eu já zerei aqui o computador de bordo, vou até mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui a informação, projetando 344 km de autonomia, memória de curto prazo zerada, longo prazo zerada. E inclusive, eu zerei aqui o odômetro aqui embaixo. Para quê? Para a gente poder ver
todo o período da viagem. Esse aí eu não vou mexer até o dia de devolver o carro, quantos quilômetros a gente rodou. Mas vamos ver aí como é que o Audi e-tron se comporta nessa viagem até Curitiba, nesse primeiro trecho. Hora de efetivamente pegar a estrada, pessoal. Nosso próximo destino vai ser um posto de carregamento que tem na Regis Bittencourt, que está a 181 km de distância, está projetando 2 horas e 42 de viagem até o nosso destino. Autonomia 346 km, então dá e sobra. A gente vê aí a média de consumo do carro até agora 25,4 kWh para cada 100 km, o que é bastante normal para esse veículo, né? Andamos aqui um pouquinho em São Paulo, coisa de 20 km, mas agora vamos efetivamente pegar a estrada. Pegando efetivamente a parte de estrada, né, onde a gente tem um pouco mais de velocidade, esse carro tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, né? Já está acionado, aqui ó, estou com a velocidade máxima programada agora em 80 km por hora, já escolhi a distância do carro da frente, mas olha que legal, apertando aqui o botãozinho aqui do lado, ó, você tem um sistema de centralização de faixa, né? Então, além dele manter a distância, freando e acelerando automaticamente em relação ao carro da frente, ele centraliza o carro na faixa. É muito melhor para fazer longas viagens, né? Bom, viajar em época de carnaval, é claro que a gente vai encontrar trânsito, ainda mais na saída de São Paulo na Regis Bittencourt, né? Trânsito bem pesado, um par e anda complicado, mas para o Audi e-tron não é um problema, né? Porque ele tem um controle de cruzeiro adaptativo com o Traffic Jam, então ele freia e acelera automaticamente. Pessoal, ele até se mantém aqui no centro da faixa. Então, quando o trânsito para, o carro para automaticamente. Se o carro da frente já inicia o movimento em menos de 3 segundos, ele já acelera sozinho. Se não, eu só dou um toquinho no acelerador, ele vai freando e acelerando. É como se você fosse efetivamente um passageiro aqui no volante nesse trânsito pesado. É muito melhor do que qualquer outro carro esse sistema da Audi aí, o ACC com o Traffic Jam. Você viaja, mas com uma tranquilidade total. Bom, agora que o trânsito está fluindo bem aqui na Regis Bittencourt, vamos aproveitar a viagem, né? Até para desfrutar um pouco da paisagem, uma vez que o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa estão funcionando muito bem aqui no Audi e-tron. Bora aproveitar a viagem. Aproveitar para dar uma olhada como é que está o consumo do e-tron. Reportado à frente. Pessoal, aqui tem muito controle de velocidade aqui nessa parte da serra, porque é uma descida constante, né? Isso ajuda e ajuda muito o carro elétrico. Olha só o meu consumo. Eu tô com 20,4 kWh para cada 100 km. Isso para o Audi e-tron é baixíssimo. É tão baixo que o carro está projetando aí, ó, 315 km de autonomia. Mas o mais legal é que você praticamente não precisa pisar no freio. Você usa o pedal shift aqui no volante, aplica aqui o sistema de regeneração de energia. O que ele faz? Ele praticamente freia o carro sozinho, né? Então você desce a serra sem quase pisar no freio. Isso acrescenta muita comodidade, além do fato de economizar a bateria, né? Você vê que o consumo do carro está extremamente baixo. Bom, estamos já terminando de descer a serra aqui na Regis Bittencourt. Vamos conferir como é que está a autonomia do carro. E olha que legal, o carro está projetando 351 km de autonomia. Claro, né? Ele desceu a serra e a média ficou extremamente baixa, 18,2 kWh para cada 100 km. Claro que esse número agora começa a aumentar, né? A gente começa a pegar o plano da rodovia e o carro começa a estabilizar o consumo normal dele. De toda forma, a gente vê efetivamente que o carro regenerou energia nessa descida. E chegamos aqui no primeiro carregador da Regis Bittencourt, Posto Grau Buenos Aires. Vamos dar uma olhada como é que está a autonomia do carro. Bom, consumo ficou muito bom, 20,9 kWh para cada 100 km. É um consumo menor do que normalmente o e-tron faz. Ainda tem 206 km de autonomia. Pessoal, eu tô vendo aqui pela central multimídia, o carro ainda tem 54% de bateria. Ele gastou menos da metade da bateria para chegar aqui. E olha só, a gente teve 4 horas e 1 de viagem, durante velocidade média de 49 km por hora, uma velocidade baixa, porque a gente pegou trânsito. Então a gente rodou aí 197 km. E o que a gente percebe aqui? Que apesar do trânsito, das condições bem desfavoráveis, a média de consumo do e-tron foi excelente. Agora eu vou ver se o carregador está funcionando, se está tudo em ordem, e botar o carro para carregar. Agora vamos falar de um carregador verdadeiramente potente, ó. 63% da bateria
E o carregador está entregando impressionantes 150 kW de potência. Mas a gente consegue ver aqui no detalhado do painel do carro. Olha que legal. Então a gente tem aqui, ó, projetando 29 minutos para carregar completamente a bateria. O painel do carro confirma aí a carga em 148 kW. E ele faz uma estimativa que o carregador estaria colocando 630 km por hora. A gente consegue ver que esse carregador aqui da EDP é extremamente eficiente e o Audi e-tron efetivamente consegue receber aí uma potência de 150 kW no carregamento. Enquanto o e-tron carrega, a gente pode acompanhar aqui pelo painel. Você vê que a potência já caiu um pouco. Ele está com 103 kW. Por quê? Porque a bateria já passou de 80%, né? Então, à medida que a bateria vai carregando, ele vai reduzindo aí a capacidade de carga para preservar a vida útil. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, olha que interessante, o aplicativo aqui da EDP, ele vai te mostrando aqui em tempo real quanto de energia já entrou no carro, né? Então ele está informando aqui que já foram 11 minutos de carregamento e entrou 23,4 kW. E se você quiser parar a recarga, você consegue, usando aqui o aplicativo, fazer aí a interrupção da recarga. O que a gente consegue ver é que esse sistema aqui da EDP está funcionando muito bem aqui no Grau Buenos Aires. E olha só, pessoal, em impressionantes 30 minutos a bateria do carro está completamente carregada. A gente consegue vê-la aqui totalmente carregada nesse carregador de 150 kW, que foi extremamente eficiente. Agora, pessoal, até o nosso destino em Curitiba, nós temos 215 km, o Waze está projetando aí 2 horas e 40, mas olha o legal. A gente tem 382 km de autonomia, né? Bateria completamente carregada, memória de curto prazo eu zerei para ver o consumo desse trecho, mas a memória de longo prazo está aqui, para a gente ver o quanto que gastou em toda a viagem. Vai ser muito fácil chegar em Curitiba agora, né? E vamos conferir, já tá de noite, parei aqui num posto um pouco antes de Curitiba para dar uma carguinha no carro, mas vamos conferir o cenário todo. Bom, o carro agora já fez um consumo maior, 26,8 kWh para cada 100 km, né? Quando a gente vê aqui a autonomia, ainda tem uns 160 km de autonomia. Detalhe, hein? Eu só preciso de 31 para chegar no meu destino em Curitiba. Ainda assim, eu tenho uma boa reserva aqui com segurança. Eu rodei agora 181 km em 2 horas e 18, velocidade média de 79 km por hora. Então a gente vê que o consumo foi maior, porque nós não descemos tanta serra, né? Agora já andamos mais no plano, né? Quando a gente pega o acumulado total da viagem, aí sim, 23,8 kWh para cada 100 km, ali 380 km rodados, 6 horas e 42 de viagem. Mas o grande lance aqui é que a gente ainda tem uma boa autonomia de bateria. E agora eu vou colocar o carro para carregar aqui num carregador AC do tipo 2, para aproveitar para jantar. E não vai carregar muita coisa, mas vai carregar alguma coisa. Vamos ver como é que vai se comportar esse carregamento relativamente lento. Bom, pessoal, fiquei aqui no posto aproximadamente meia hora também, mas vamos ver a diferença de um carregador de corrente contínua de alta capacidade para um AC de baixa capacidade. Olha só, a gente está vendo aqui, ó, quando a gente olha a autonomia do carro, ganhou muito pouca coisa. Agora ele está dando uma autonomia de 171 km, praticamente o mesmo tempo, meia hora, porque ele tem uma potência de apenas 6 kW. Então, para carregar completamente o carro nesse carregador, seria necessário aí quase 8 horas. Então, ainda assim, entrou um pouquinho de energia. Mas isso aqui foi só para vocês verem a diferença de um carregador de alta capacidade para um de baixa capacidade. Não vai fazer muita diferença para um carro 100% elétrico, mas ainda assim, entrou um pouquinho de energia. E chegamos no nosso destino aqui em Curitiba, no Hotel Noma. Mas vamos conferir como é que ficou o resultado do carro. Primeiramente aqui, a autonomia, olha só, 156 km de autonomia eu ainda tenho aqui no carro. Vamos ver as médias. O segundo trecho, que a gente fez aqui em 3 horas e 15, 212 km percorridos, 26,4 kWh para cada 100 km, média horária 65 km por hora. Trecho total da viagem, né? Aí 23,8 kWh para cada 100, que é a média muito normal do carro. 7 horas e 38 de viagem, você vê que a gente pegou bastante trânsito, né, para rodar aí 410 km praticamente, 54 km por hora de velocidade média. Quando a gente vai aqui na central multimídia, só para a gente ter uma ideia de como tá a autonomia da bateria,
para a gente poder falar para vocês em porcentagem, olha só, 42% de bateria ainda, né? A gente consegue ver que eu fiz aí uma carga, né, mais intensa no carregador de corrente contínua e uma rápida carga, mas ainda daria para usar o carro aqui em Curitiba. Moral da história, mudou o comportamento, dá para viajar, mas agora, hora de descansar, conhecer um pouquinho o hotel, porque amanhã a gente vai conhecer também a Audi Center Curitiba Alto da 15. Hora da gente sair aqui com o Audi e-tron rumo a Santa Catarina. Mas antes, pessoal, olha só, vou dar uma dica para vocês. Aqui, o Hotel Noma, aqui na cidade de Curitiba, um hotel design muito bonito, tem vários elementos de design e, acima de tudo, uma excelente gastronomia e quartos sensacionais. Vamos dar uma olhadinha nas imagens do hotel aí. Vamos conhecer os detalhes do apartamento do Hotel Noma? Pois bem, olha, recepção aqui com docinhos, tem aqui uma mensagem de boas-vindas e olha só como tudo é muito bem pensado. Os móveis bem escolhidos, a cama no centro do quarto, de frente para a televisão. Nos dois lados da cama, iluminação indireta, que é extremamente agradável aos olhos. Você também tem aqui, por exemplo, café com cápsulas, máquina Nespresso, chaleira, para quem gosta de chá, por exemplo. Na parte de baixo aqui, nós temos o frigobar, que fica bem discreto aqui na parte de baixo do móvel. Se você precisar trabalhar, tem aí uma mini escrivaninha, onde você consegue fazer isso muito bem, inclusive com tomada para carregamento de dispositivos e iluminação indireta. O banheiro também muito bem pensado. Na parte de baixo a gente tem aqui roupões, secador, aquecedor e a pia extremamente funcional, além de ter obviamente aqui a área do box dedicada. Ou seja, a gente vê um apartamento que é pensado nos mínimos detalhes para ter o máximo de aconchego e ser ao mesmo tempo bastante funcional e sem esquecer aqueles detalhezinhos que fazem toda a diferença. Opcional aqui no e-tron Sportback temos aí um Night Vision. Trata-se de uma câmera infravermelha instalada aqui na frente, dentro do símbolo da Audi. Através dessa câmera, o carro literalmente consegue enxergar no escuro. Ele produz imagens baseadas na assinatura térmica logo à frente do motorista no Virtual Cockpit, onde as coisas mais quentes são exibidas em tom claro e as coisas mais frias são exibidas em tom mais escuro. É uma imagem em preto e branco, mas olha só. Toda vez que o sistema consegue detectar, por exemplo, pedestres na via, ele vai criar ali um destaque em amarelo nas pessoas para que o motorista consiga identificar esses pedestres mesmo em condições mais difíceis, como por exemplo, neblina ou pouca iluminação.
E olha, se o pedestre for cruzar a frente do carro, aí ele vai mudar esse destaque de amarelo para vermelho, chamando a atenção do motorista e assim, possivelmente, evitando um acidente. Outro opcional do e-tron Sportback é o Audi Digital Matrix Lite. De série, o carro já vem com aquele farol Matrix, que a gente já explicou algumas vezes. Como é que funciona? É um farol com vários blocos de LEDs ativos que, utilizando a câmera instalada ali no para-brisa, que inclusive tem outras funções de assistência à condução, ele consegue literalmente deixar o farol vivo. Como é que é isso? Ele recorta os carros que vão à frente, né? Então você está na estrada, deixa o farol em posição automática. O veículo que está na sua frente não será ofuscado pelo farol alto, entretanto o farol vai conseguir iluminar ao lado esquerdo e ao lado direito. E à medida que o veículo se move na sua frente, ele vai apagando e acendendo LEDs para não ofuscar o veículo que está na sua frente, mas iluminar toda a área ao redor. E ele também faz isso com os veículos que vêm na contramão. Então é uma tecnologia muito interessante que ajuda e ajuda bastante na estrada. Lembrando que esse Matrix é série no Audi e-tron Sportback Performance Black. E o que é esse opcional do Digital Matrix? Pois bem, é uma camada acima da tecnologia Matrix. O farol aqui na frente tem um segundo projetor de luz. E o que esse projetor faz? Para começar, tem a parte, digamos assim, mais animada da história, onde, quando você destranca o carro, ele projeta imagens na parede ou no chão que você consegue escolher através da central multimídia. E também, quando você sai do carro e tranca o veículo, ele também faz a projeção dessas imagens. E olha, você pode escolher a imagem diferente para o bem-vindo ou até logo. É muito legal isso. Mas do ponto de vista de segurança e funcionalidade, esse sistema consegue, por exemplo, dependendo do tipo de estrada, destacar com uma luz mais forte a faixa de rolamento que você está usando na pista. E, inclusive, usando o controle de cruzeiro adaptativo, quando tem um veículo à sua frente, ele reduz esse destaque luminoso da faixa. Tem mais coisa que ele faz. Quando você dá seta para mudar de faixa, ele ilumina a extensão da faixa ao lado. Então ele vai destacar a sua faixa e a faixa ao lado. No momento que você faz o movimento, ele recolhe a iluminação de destaque da faixa ao lado. É muito interessante isso. E por fim, o sistema ainda consegue, por exemplo, acompanhar suavemente a curva das estradas, fazendo esse destaque mais intenso. Espelho retrovisor lateral virtual. Também é outra tecnologia opcional aqui no Audi e-tron Sportback. Como vocês estão vendo, não existe aquele espelho convencional aqui. Você tem esta peça, que é muito mais estreita, e aqui na ponta da peça existe uma câmera de altíssima resolução gráfica. Essa câmera produz imagens numa tela de alta resolução que fica ali na parte interna da porta. Bom, são várias as vantagens desse espelho aqui. Para começar, a questão da aerodinâmica. Como vocês estão vendo, é uma peça menor que tem menor resistência ao vento. Outro detalhe, imagine que você pegue uma chuva muito forte com o carro, e eu peguei várias vezes chuva com o carro. Você tem um espelho normal? Aqui vai ficar molhado e também a lente do espelho vai ficar molhada. E isso tudo atrapalha a visão. Aqui não tem esse problema, porque como a câmera está livre de toda essa interferência, você tem uma imagem em altíssima resolução mesmo na chuva. E a imagem projetada lá dentro tem uma série de funções, como por exemplo, toda vez que você dá seta, ela destaca na beirada da imagem a seta piscando. Você também tem a indicação do ponto cego. Ele coloca em amarelo em volta da imagem quando existe um veículo na região do ponto cego. E se ainda assim você der seta para virar, vai piscar esse amarelo bem forte. Essa câmera também tem outras funções. Por exemplo, aqui na ponta da lente tem um sistema desembaçador. Por mais difícil que esteja a condição de rodagem, ela nunca vai embaçar. E ela também tem um controle de luz muito eficiente. Mesmo que um carro atrás venha com um farol alto, não vai te ofuscar. É uma tecnologia que depois que você aprende a utilizar, você vê as vantagens desse espelho virtual que você só encontra nos veículos da Audi. Hora de ir lá para a Audi Center Alto da 15 para a gente poder carregar o carro para viajar para Santa Catarina, né? Mas vamos ver como é que está aqui o estado. Olha só, 156 km de autonomia. Daqui do hotel onde eu tô, o Alto da 15, dá aproximadamente 6 km. É bastante rápido o circuito urbano, mas a gente tem que carregar o carro para poder chegar em Santa Catarina. Então bora lá. E o e-tron já está carregando aqui no carregador de alta capacidade da Audi, na Audi Center Curitiba Alto da 15. Olha só, a bateria está com 43%
e ele está projetando 40 minutos para carga completa. A gente também consegue ver esta projeção aqui no painel do carro. Toda vez que você abre a porta e o carro está carregando, ele te dá as informações detalhadas ali no painel. Então, 42 minutos, está colocando aí 80 kWh. E enquanto o carro carrega, vamos aproveitar para conhecer um pouquinho melhor aqui a Audi Center Curitiba Alto da 15. A concessionária Audi Center Alto da 15 tem um amplo estacionamento aqui para acomodar com muita facilidade todos os clientes. E olha só, se o cliente também tiver um Audi Q5 PHEV que usa o carregador AC do tipo 2, também tem o equipamento disponível para fazer o carregamento com muita facilidade aqui no estacionamento. O showroom da Audi Alto da 15 em Curitiba é extremamente amplo, inclusive, olha só, tem aqui o Corner e-tron, inclusive tem um e-tron Sportback aqui, tem o RS e-tron GT e tem mais um outro Audi e-tron. Além do espaço e-tron, tem também aqui aquele Corner Audi RS, aliás, tá aqui um RS Q8, que é aquele daquela linha Audi Exclusive, que foi personalizado. E você tem os outros modelos da linha, então você tem o Q8, o Q5 PHEV, o A4, o A5, e a gente também vê uma área também muito ampla aqui, área de vendas na concessionária. Você também tem, por exemplo, a parte de Audiwear, onde o cliente tem aqui roupas e até mesmo acessórios originais da Audi. E enquanto o cliente espera, uma parte muito legal aqui é justamente a do café. Você tem aqui vários tipos de bebidas e olha a dica, essa máquina aqui com uma série de bebidas quentes que você consegue escolher. Bom, agora já a caminho de Santa Catarina, viagem está projetando aí 172 quilômetros até Barra Velha, 2 horas e 43. Só que eu tenho 356 quilômetros de autonomia, né? A bateria acabou de ser carregada. Essa memória de curto prazo eu resetei justamente para a gente ver esse trecho da viagem, qual vai ser o consumo do veículo. Mas aqui nós temos o acumulado total de toda a viagem e a gente vai comparando aí os consumos. Bom, muito provavelmente vamos ter trânsito pesado. Como é que fica o consumo nessa situação? Vamos conferir. E que trânsito, galera! Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na autonomia. Olha, a autonomia está muito boa, 315 km de autonomia. Vamos ver como é que está esse trecho aqui. A média de consumo está baixa, 21,4 kWh para cada 100. Só que olha só, 2 horas e 9 minutos para fazer quase 74 km, né? Mais do que o dobro do tempo que normalmente é feito aí esse circuito. Bom, agora a gente começa aqui uma descida de serra, mas como o trânsito está muito pesado, né? Não vai dar para fazer necessariamente uma regeneração de energia. Mas de toda forma, vamos acompanhar, porque o grande lance aqui é que o consumo está baixo mesmo para a condição de trânsito pesado. Acabamos de passar aí a fronteira de Paraná com Santa Catarina, terminamos a serra. Vamos dar uma conferida aqui na autonomia. E olha que legal. A última gravação o carro estava com 315 km de autonomia, agora ele está com 404, né? Porque regenerou a energia e a média também caiu bastante, né? O carro ficou muito econômico na serra. Então a gente fez aí, estamos fazendo uma média do trecho total de 15,9 kWh para cada 100 km. Ainda aqui, ó, para rodar 95 km, pouco mais que 95 km, 96 agora, 2 horas e 34 minutos. Quer dizer, a gente pegou trânsito bem pesado, mas o carro está extremamente eficiente. Claro, que agora a média de consumo começa a subir novamente por conta da gente estar andando no plano. Mas de toda forma, a bateria nesse momento está em 83%. Então, a gente teria aí autonomia tranquila para chegar no nosso destino sem problema nenhum por conta dessa regeneração de energia da serra. Bom, pessoal, são 2h25 da tarde, né? Perdi o horário de almoço no meu destino de chegada. E aí o que acontece, né? Você precisa almoçar em algum lugar. O que eu vou fazer?
Eu vou parar aqui na cidade de Joinville e vou almoçar num shopping. Só que tem um detalhe. Eu vou pegar um shopping que tem carregador. Isso mesmo. Agora você vai perguntar assim, mas você precisa carregar o carro? Olha, tem 342 km de autonomia, 75% da bateria. A média de consumo foi muito baixa, 17,4 kWh para cada 100 km, né? Então foi extremamente econômico. Só que o lance do carro elétrico é exatamente esse. Você tem que mudar o seu mindset. Então, por exemplo, eu vou ter que almoçar em algum lugar, não vai ter jeito. Eu almoço num shopping que tem carregador. Então, você carrega sempre o carro que tenha disponibilidade. Porque dessa forma, você consegue andar com o carro de forma muito mais tranquila. E como vocês estão vendo, a eficiência de consumo do carro foi excepcional. E vamos colocar o e-tron para carregar aqui no shopping em Joinville. Detalhe, o carregador aqui já é bastante conhecido aí do canal. Estamos falando aqui do WEG, o VMOB Parking, um carregador que, como vocês já sabem, é AC do tipo 2, com 2 conexões e potência de 22 kW. Ou seja, muito provavelmente, durante o período de almoço que eu vou ficar aqui no shopping, o Audi e-tron vai ser completamente carregado, uma vez que a bateria já estava em 75%. Bom, chegamos aqui no nosso destino em Barra Velha, mas vamos ver como é que ficou aqui o consumo final do carro. Bom, autonomia 354, porque a gente carregou o carro em Joinville, então nós estamos aqui com a bateria praticamente cheia. Quando a gente olha na central multimídia, nós temos 86% de bateria. Mas olha só, nesse trecho que a gente fez puramente de rodovia, ele fez uma média de 25,4 kWh para cada 100 km, né? Rodamos 51 km. Se a gente considerasse essa média, a bateria completa do carro, ele rodaria aproximadamente 350 km, considerando essa média. Mas a média que interessa pra gente é essa daqui, 22,6 kWh para cada 100 km, onde durante 12 horas a gente rodou 603 km. Usando essa média de consumo e a bateria plenamente carregada, esse carro faria aproximadamente 395 km com uma carga de bateria. Então a gente consegue ver que efetivamente, mesmo numa condição difícil de rodagem, como por exemplo trânsito intenso, o modelo elétrico foi extremamente eficiente. Viagem é sempre importante um porta-malas grande e também bastante cômodo, porque aqui nós temos acionamento elétrico da tampa, que você pode usar a chave de telecomando, botão aqui na tampa ou botão lá dentro do carro para abrir a tampa do porta-malas. E olha, excelente espaço, 555 litros de capacidade, o que é muito bom. Mas a gente tem várias outras coisas aqui no porta-malas. Do lado, por exemplo, você tem barras de LED para iluminar o compartimento dos dois lados. Tem mais coisa, compartimentos adicionais. Então você tem este espaço que você pode usar com essa redinha, ou se você precisar, você desce a redinha e aí você usa o espaço como um todo. Colocou a redinha no lugar, ele vai amparar as coisas. Dos dois lados você tem essa redinha. E daquele lado você ainda tem uma tomadinha de 12 volts. E se precisar, vem essa rede organizadora que é muito prática para as coisas não ficarem rolando aqui embaixo. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas e se eu precisar rebater os bancos, como é que eu faço? Vocês estão vendo que esse carro já vem aqui com uma espécie de tampão fixo aqui na parte superior que você consegue desencaixar se precisar usar o espaço superior. E este outro aqui, ó, você simplesmente puxa ele e aí você vai fazer o rebatimento dos bancos para justamente aumentar o espaço útil aqui dentro. Quando a gente levanta aqui essa maçanetinha aqui, nós temos mais algumas coisas aqui na parte de baixo do porta-malas. Para começar, o step. Vocês estão vendo que ele é um step dobrável. Como é que é isso? Ele é um step fino e ele está vazio. Por quê? Junto com esse step, vem um compressor com carro, que inclusive você pode ligar naquela tomada de 12 volts, para encher o step no momento em que você vai usar, justamente para você não ter que perder o espaço do step no porta-malas. Tem mais coisa aqui. Isso daqui é a caixa de subwoofer do sistema de som e você ainda tem este compartimento adicional. Agora a parte legal é que esse compartimento adicional, ó, ele sai com uma tremenda facilidade. Então se você tiver que guardar coisas aqui um pouco mais sujas ou molhadas, não tem problema, porque isso aqui é lavável e depois você só retorna aqui ao veículo. Você pode ver que ele encaixa direitinho e nem vai ficar fazendo barulho enquanto você está usando o veículo.
E tem comodidade para fechar também a tampa do porta-malas. Imagine que você pegou uma coisa muito pesada, onde você não consegue usar as mãos para apertar o botãozinho de trancamento na tampa. Como é que você faz? Basta você vir aqui atrás do carro, fazer um movimento de chute sobre o porta-malas, que olha só, ele vai fazer o fechamento da tampa automaticamente. Esse mesmo movimento de chute também pode ser utilizado para abrir a tampa. E como fica o carregamento do Audi e-tron numa residência? Exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui atrás de mim, uma residência aqui na cidade de Barra Velha que tem infraestrutura para carregador ou até mesmo a tomada comum. Vamos ver como tudo isso funciona. Usando o carregador portátil que acompanha o modelo, a gente tem duas possibilidades de carga. Esse aqui é o carregador portátil e ele pode ser ligado numa tomada convencional de 3 pinos, como essa, ou ele pode ser ligado numa tomada industrial como essa. Nesse caso aqui teremos um sistema trifásico. E a potência será diferente de acordo com a ligação. Utilizando aqui o carregador portátil ligado numa tomada de 3 pinos convencional, esse carregador ficará com uma potência em torno de 2 kW para carregar o Audi e-tron. Agora, se a infraestrutura elétrica puder sofrer algum tipo de sobrecarga, é possível limitar a potência do carregador, pressionando esse botão aqui por alguns instantes. Ele vai mudar a potência do carregador para 50%. Claro que a potência vai ficar menor, em torno de 1 kW, levando mais tempo para carregar o veículo. Mas isso não vai causar nenhum tipo de sobrecarga no sistema elétrico da casa. Utilizando o carregador no sistema trifásico, ele tem muito mais potência. Nós estamos falando de uma potência perto de 11 kW. E nessa situação, com o Audi e-tron completamente descarregado, usando essa instalação elétrica, o carro vai carregar em aproximadamente 9 horas. E lembrando, caso seja necessário também fazer uma limitação de potência, basta pressionar esse botão aqui durante alguns segundos, que ele vai mudar para 50%, e aí nesse caso ele vai entregar para o carro cerca de 5 kW. Mas nessa situação, o carregador ainda será mais potente do que a utilização da tomada convencional. Agora, a caminho de Balneário Camboriú, mas eu não vou facilitar para o carro dessa vez. Ar-condicionado eu vou usar na posição normal, inclusive vou usar o câmbio aqui na posição S. O carro até tem um pouquinho mais de desempenho e estou usando a suspensão no modo all-road, que ele ficou um pouco mais alto. Tudo isso diminui a eficiência do carro. Quando a gente vem no computador de bordo, 370 km de autonomia, bateria agora com 96% de capacidade. Você vê que o consumo aqui já ficou um pouquinho alto, né? Mas o histórico ainda está baixo. O que realmente interessa pra gente em toda essa história é com quanto que o carro vai chegar lá de média. A gente sabe que esse consumo, apesar de alto agora, ele tende a cair. Mas vamos conferir quando chegar lá em Balneário. A gente tem uma viagem de aproximadamente aí 43 quilômetros. Vamos conferir ao chegar lá. Acabei de chegar aqui na Audi Center Balneário Camboriú. Vamos ver como é que tá a média? Pois bem, ainda tem 323 km de autonomia, mas a média da estrada que é o importante. Fizemos aí 26 kWh para cada 100 km. Se a gente olhar o histórico, é uma média maior do que o histórico. Então, com essa média aqui, bateria plenamente carregada, o Audi e-tron faria aí 340 km com segurança. A gente viu que usando aí, obviamente, o modo Sport, usando a suspensão no modo off-road, o carro acabou gastando um pouco mais, mas não foi muito mais. Agora é hora de carregar o carro. Cabo já conectado no veículo e aqui temos o carregador de alta capacidade da Audi Center Balneário Camboriú. Vamos iniciar o processo de carregamento aqui. Basta apertar aqui na tela, ele vai fazer a comunicação com o carro. Lembrando, pessoal, a gente está com 85% da bateria, né? Na rigor nem precisava carregar o veículo, mas carro elétrico é aquela história. Você carrega sempre que você tem a chance. Vamos ver com quanto de capacidade que ele vai colocar. E claro, vai ficar bem longe da capacidade máxima por conta da quantidade de energia que já tem na bateria, né? Ele está acima de 80%. E por conta disso,
ele acaba reduzindo a potência para preservar a vida útil. Olha só, essa comunicação é bastante normal, demorar um pouquinho, porque o carro precisa se comunicar com o carregador para saber o quanto de energia que ele vai estar recebendo. Mas o carregamento aqui vai ser bastante rápido, olha só. O carro já começou a receber ali corrente. Estamos com 80 kW. Está projetando aí apenas 18 minutinhos para terminar a carga completa aqui da bateria. E já que eu tô aqui em Balneário Camboriú, por que não dar uma volta aqui na Avenida Atlântica, né? Avenida Beira-Mar. Vamos levar vocês aí para dar uma volta e conhecer um pouco aqui dessa área tão famosa aí no mercado brasileiro. E viagem concluída, chegando aqui em Barra Velha. Bom, vamos conferir. Autonomia 311 km. Quando a gente usa a central multimídia para saber exatamente a porcentagem da bateria, olha só, 83% de bateria, né? Então você vê que não gastou tanto assim. E a média ficou em 25,8 kWh para cada 100 km. Claro, eu usei o carro sempre com ar-condicionado, usei o carro no modo all-road, suspensão mais alta, eu não facilitei para o carro. Então a média ficou um pouco maior que a histórica, só que a histórica continua baixa, né? 23,5 kWh para cada 100 km. Botar o carro para carregar e vamos para o dia seguinte, que claro, vai ter mais roteiro aqui. Série também aqui no e-tron Sportback está o Audi Drive Select, que você consegue alterar os modos de condução do veículo, só que tem um detalhe, né? O Audi Drive Select nesse carro, ele também está indexado à altura de suspensão, a gente consegue ver nesse ícone aqui do lado. Então quando a gente está usando, por exemplo, o modo Efficiency ou o modo Dynamic, ele já tem uma altura mais baixa. No caso do Efficiency, para diminuir o arrasto aerodinâmico. No Dynamic, para dar mais estabilidade. Você também tem aqui o modo Alto. Você clicou nesse modo, olha só, ele já sobe o carro um nível. Esse modo tem a mesma altura, por exemplo, do modo Comfort, que daí ele vai dar uma situação mais confortável para o veículo. Você também tem aqui um outro modo, por exemplo, que é o All-Road. Esse você também pode usar em viagens. Ele sobe a suspensão um pouco mais, justamente para o carro superar com mais facilidades lombadas, valetas ou pisos irregulares. E tem, por fim, um outro modo, que é esse aqui, o Off-Road. Esse daqui é onde você vai ter a suspensão mais elevada de todas. Inclusive, se você precisar em condições adicionais, você consegue apertar esse botão e ele vai selecionar a altura máxima de suspensão. Só que nesse caso, o carro só vai poder ficar nessa altura em até uma determinada velocidade. Passou dessa velocidade, ele já vai descer a altura do carro. Ou seja, com todos esses modos de condução e ainda o Individual, que você consegue configurar o carro à sua escolha para direção, suspensão e propulsão, você tem o Audi e-tron personalizado para o seu estilo e gosto de condução. E bora para Blumenau. Uma viagem aí de aproximadamente 65 km, mas vai levar 1 hora. E carro plenamente carregado, o computador de bordo informando 340 km de autonomia. Aqui a gente tem a memória de curto prazo, está um pouco alto, porque eu acabei de sair da cidade de Barra Velha, mas o histórico continua bastante estável. E sempre, né, esse tipo de viagem com Audi e-tron, claro, usando aqui, ó, controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de permanência de faixa. O motorista é quase um passageiro aqui. E chegamos aqui no nosso destino em Blumenau. Olha só, a bateria está com 75%, gastou muito pouco aí da bateria. Quando a gente olha aqui o acumulado dessa viagem, né, 26,1 kWh para cada 100 km, um pouquinho mais do que a média, 1 hora e 8 minutos.
praticamente 70 km rodados, né? Mas a nossa média histórica ainda continua baixa, 23,8 kWh para cada 100. De toda forma, o Audi e-tron foi muito bem. Agora é hora de carregar o veículo. Hora de carregar aqui o Audi e-tron na Audi Center Blumenau. O carro já está conectado, o carregador que vocês já conhecem. Vamos iniciar aqui o processo de carregamento. Você escolhe a posição, toca aqui na tela e ele começa aí o processo de comunicação com o veículo, como vocês já sabem. Ele está com aproximadamente 75% de bateria. Vamos ver quanto tempo que ele vai projetar para a carga completa. Entregando aqui cerca de 85 kW. Ele está prevendo 23 minutos para a carga completa. Sempre lembrando, né, que o Audi e-tron, quando você abre aqui o carro, o painel também te dá informações detalhadas sobre o processo de carga. Então tá lá, 85 kW, 23 minutos. O carregador está colocando aí uma autonomia de 361 km a cada hora de carga. Vai ser bem rapidinho completar aqui a bateria do Audi e-tron em Blumenau. Vamos conhecer um pouquinho aqui da Audi Center Blumenau, uma concessionária que foi montada aqui no conceito terminal. Vocês podem ver que os carros têm uma disposição aqui como se eles estivessem numa pista de corrida em curva. Essa aqui foi a primeira do Brasil nesse conceito. A gente vê um showroom recheado, né? Tem aqui Audi Q5, Audi Q3, tem aqui um e-tron Sportback, mais um Q5, um A3 ali, A3 Sedan, o Audi A5, mas olha o detalhe, a curiosidade, né? Tem aqui um Audi e-tron Sportback que é exatamente igual àquele que nós estamos testando. Esse aqui também é um X-Tudo, né? Então ele vai ter aqui o Night Vision, vai ter o Audi Digital Matrix, ele tem o Head-Up Display, ele tem aí os bancos em couro Vancona. E um detalhe desse carro, que esse aqui tem, mas o que a gente está testando não tem, além do espelho retrovisor virtual, é esta capa aqui em carbono. O modelo que a gente está testando não tem a capa em carbono. Fora isso, é igualzinho o modelo que inclusive está sendo carregado nesse momento. Mas como vocês podem ver, esta concessionária aqui tem um layout muito bonito. O conceito dela é bem interessante e você tem uma disposição aqui que você consegue colocar vários carros aqui no showroom. Um visual muito legal. Olha só, pessoal, durante o meu teste aqui na cidade de Blumenau, eu arranjei um lugar muito legal para vocês conhecerem. Vamos dar uma olhadinha nesse estabelecimento agora. E claro que eu consegui um lugar de destaque aqui para colocar o Audi e-tron. Aliás, estamos inaugurando essa rampa de exposição. Mas o lugar em questão é um lugar muito bonito. Estou aqui no Norden Bar and Biergarten. É uma casa inspirada exatamente nos Biergartens alemães. Aliás, a estrutura aqui é tombada desde 1897. O ambiente é muito, mas muito bonito mesmo, como vocês estão vendo, né? Então aqui nós temos uma área aberta, muito agradável, bem iluminada, mas quer ver o diferencial aqui para o cliente Audi? Isso mesmo, o cliente Audi aqui tem um tremendo diferencial, que é este ponto exclusivo, ó, tematizado aí Audi. Então o cliente Audi pode vir aqui e reservar antecipadamente esse espaço para ficar. Isso mesmo, claro, o carro não vai ficar naquela posição, mas o cliente vai ter essa área aqui dedicada enquanto desfrutar aqui do estabelecimento. E você que gosta de chopp, olha só que linda chopeira que eles têm aqui no Norden. Mas olha, são nada menos que 19 tipos de chopp diferentes. A gente vai mostrar para vocês esse aqui, ó, o Hofbrauhaus. É um chopp Munich Helles, que é um dos mais exclusivos aqui da casa, inclusive importado da Alemanha. Agora eu vou mostrar para vocês uma área aqui do Norden que ainda não inaugurou. Eu tô aqui no Keller do Norden, ou seria o porão. Quer ver que ambiente muito legal que tem aqui? Vamos dar um giro aqui nesse ambiente que fica na parte de baixo. Olha só, aqui nós temos o bar com 8 torneiras de chopp. Mas olha como os ambientes aqui são bem diferentes, né? Vocês estão vendo aqui as paredes em pedra. Olha que legal! Essa coisa de ambiente quase medieval, né? Então aqui nós temos aqui uma área quase que privativa. São 2 ambientes, vocês estão vendo aqui, ó. Tem aqui também os vinhos. E olha só, aqui já é uma área um pouco mais ampla, né? Toda a decoração que vocês estão vendo aqui, ó, muito legal aqui, animais empalhados para dar esse visual bem diferente. Mais uma outra área aqui que a gente pode dizer como uma área
particularmente exclusiva, e ainda tem mais um outro ambiente aqui. Olha só que legal! E olha essa pintura aqui de castelo medieval. Pois bem, essa área em breve vai estar funcionando para todo mundo. O Norden é muito legal, mas eu tenho um recado aqui do Maicon, que é o proprietário do Norden, para vocês. E aí, Maicon? Olá, tudo bem? Quero convidar todos vocês que venham visitar o Norden para vocês terem uma verdadeira experiência alemã no Brasil. A gente aqui é um autêntico beer garden, talvez o único em todo o território nacional com essa proposta. Lúcio, que bom. Acabamos de chegar aqui no nosso destino em Barra Velha. Vamos conferir, olha só, tarde, né? Quase 11 horas da noite. Vamos ver aqui, a autonomia 261 km de autonomia ainda. E a gente fez uma média de 27,3 kWh para cada 100 km. Lembrando, né? Foi muito mais urbano dessa vez do que rodoviário. Tanto é que a média horária ali tá baixa. Vocês estão vendo aí que foi 3 horas e 15 de condução. Mas ainda assim, nossa média histórica acabou subindo um pouquinho, 24,2. Mas como vocês estão vendo, em todas as situações a gente sempre tem uma margem muito grande de autonomia por conta do carregamento feito na concessionária. Outro equipamento presente aqui é o ar-condicionado digital e automático com 4 zonas diferentes de temperatura. Então você tem uma temperatura aqui para o motorista, outra temperatura para o passageiro. Se você quiser controlar aqui pela frente o passageiro de trás, você também consegue. Apertando esse botão, ele abre esta função na parte superior da tela. Aqui você pode, por exemplo, sincronizar as temperaturas, colocar o ar-condicionado no máximo ou, apertando esse botão, o painel aqui de trás muda para o controle de quem está lá atrás. Inclusive você pode desligar o ar-condicionado na traseira ou então setar temperaturas diferentes e ao apertar aqui você volta para o controle do ar-condicionado aqui na parte dianteira. Ou seja, é muito fácil controlar o sistema de ar-condicionado desse carro. Tem mais uma coisa legal. Tá vendo aqui no modo AC? Você está vendo que tem uma barrinha vermelha aqui. Quando você aperta ela uma vez, ela muda para verde e coloca o AC Eco. Aqui ele deixa o ar-condicionado um pouco mais suave e dessa forma ele consegue, por exemplo, poupar a bateria do veículo. Assim você consegue escolher um ar-condicionado mais forte, com uma climatização mais rápida ou um pouquinho mais suave, aumentando a autonomia do carro. Hora de sair para Florianópolis e vai ser o trecho mais longo que a gente vai fazer aqui em Santa Catarina. A viagem está projetando aí 120 quilômetros de distância, mas eu já quero dar algumas dicas sobre autonomia nesse carro. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui no carro, mas olha só, se eu desligar o ar-condicionado, dá uma olhada aqui no painel, o que acontece com a autonomia, ó. Já subiu para 383, né? Então quando a gente liga o ar-condicionado, aí o que ele faz? Ele já calcula a autonomia considerando o consumo do ar-condicionado. E tem mais outro detalhe aqui, né? A gente também tem aqui, pessoal, o Drive Select. Então olha só, eu estou usando o carro aqui no modo All-Road. Quando eu passo o carro para o modo Efficiency, olha ali a autonomia, também melhorou um pouquinho, né? 357. Quando a gente volta o carro aqui para o modo All-Road, até porque é melhor usar o carro nesse modo por conta de buraco, valeta e essas coisas, a autonomia acaba caindo um pouco. Então, mais uma vez, eu vou fazer a viagem com ar-condicionado na posição normal, no modo All-Road, e vou fazer toda a viagem com um câmbio em Sport. A gente tem uma viagem mais longa, eu quero ver como é que o carro chega justamente em Florianópolis. E hoje a gente foi abençoado aqui com um dia de sol, né? Porque a gente só pegou chuva aqui embaixo, mas agora nós vamos ter oportunidade de fazer essa viagem aqui no sul com um belíssimo dia de sol. E eu vou aproveitar para levar vocês nessa viagem comigo aí, com um pouquinho do que a gente encara aí até Florianópolis.
Chegando aqui em Florianópolis, vamos conferir como é que tá a situação do carro. Pois bem, 258 km de autonomia, a gente vê ali que ele gastou um pouquinho mais que 75% de bateria, até dá para conferir aqui pela central multimídia para dizer a porcentagem exata, tá com 68% de bateria. Pois bem, a viagem teve 24,4 kWh para cada 100 km, lembrando, hein? Eu usei a maioria do tempo o modo Sport no câmbio e também a suspensão no all-road. 1 hora e 51 de viagem para fazer apenas 118 km. E quando a gente vê o acumulado, agora as médias começam a se aproximar, né? 24,2 kWh para cada 100. Mas ainda assim o mais importante, né? Olha só, 257 km de autonomia ainda com a bateria. E olha só, já estamos aqui na Audi Center Florianópolis, que inclusive tem aqui um Audi e-tron de test drive, um e-tron Sportback. E o nosso, claro, já está carregando aqui no carregador de alta capacidade de 150 kW. A gente consegue ver aqui do lado, pela barra de LED, o estado de carga, né, a distância. Tá vendo aqui, ó, já identificou que o carro tá com 77%, tá entregando aí 86 kW aproximadamente. Sempre lembrando, né, no painel do carro você consegue ver a situação de carregamento. Toda vez que você abre a porta, ele vai te colocar a indicação. E ó, vai levar aí 22 minutos para carga completa da bateria, o que acaba sendo muito fácil. Inclusive aqui a gente consegue ver que o carregador fica numa posição bem simples e fácil para todo mundo acessar. Enquanto o Audi e-tron carrega, vamos dar uma olhadinha aqui no showroom da Audi Center Florianópolis, inclusive com a possibilidade de ver 3 diferentes tons de azul. Aqui no A5 Sportback, essa aqui é a versão S-Line com o pacote Black, a gente tem aqui um azul que eu nunca tinha visto antes. É o azul Ascari, como vocês estão vendo, é um azul sem base metálica, ele é uma cor mais neutra. Ao lado aqui do A5 Sportback, a gente tem um Q5 PHEV aqui na versão Performance Black. E aqui, olha só, temos o azul Ultra. Já é um azul que tem uma base um pouco mais metálica, como vocês podem ver. Ele é um pouco mais vivo em relação ao azul que a gente mostrou ali no A5 Sportback. E ao lado aqui do Q5, a gente tem o Audi e-tron. Audi e-tron Sportback, modelo que a gente está testando, só que aqui ele está com a cor azul Navarra. Essa cor aqui já é uma cor um pouco mais neutra, por assim dizer, ainda que ela tenha base metálica e você encontra em outros modelos. Aliás, aqui atrás, olha só, tem um Audi Q5 com o mesmo azul, por exemplo, do e-tron Sportback. Então a gente consegue ver bem a diferença dos azuis. Aqui o azul Navarra, aqui o azul Ultra e por fim aqui o azul Ascari no A5 Sportback. E claro, existem opções de carregamento. Olha só, eu tô aqui no Shopping Beira-Mar em Florianópolis, numa vaga de carro elétrico. Só que aqui, pessoal, tanto esse Audi aqui que eu tô utilizando, como essa Q5 PHEV, a gente teve que colocar aqui no carregador da Porsche. Sabe por quê? Porque aqui tem outros carregadores, mas olha só. Tem o da BMW, que ninguém quer usar, porque tem baixa capacidade de potência. E aí tem o carregador assinado pela Audi, só que aqui tem uma Volvo e tem um carro aqui da Caoa Chery. Sabe por quê? Porque esse é o carregador mais potente. Esse carregador tem 22 kW. E para vocês verem como eu não estou mentindo, ó, tem mais carregador aqui, por exemplo, da Volvo. Aqui tem um Volvo só carregando, o outro está disponível. Moral da história, o melhor carregador aqui do shopping é justamente o carregador que tem aqui o da Audi, onde a concorrência acaba aí preferindo usar por conta da maior capacidade. E o cliente Audi também conta com atendimento diferenciado aqui, ó, no Jazz Inn Late Night Bar, que tem aqui no Shopping Beira-Mar em Florianópolis. Como é que é isso? Esse aqui é um restaurante muito legal que tem shows ao vivo de jazz, soul e MPB. Como vocês estão vendo aqui, é o local da banda, nós estamos aqui em horário de almoço, mas olha só, o cliente Audi tem aqui um espaço diferenciado, isso mesmo. Esse aqui é um lounge, como vocês estão vendo, todo personalizado para o cliente ter esse tratamento especial. Moral da história, até mesmo gastronomia com muita qualidade é possível ter aí para quem é cliente Audi. E chegando de Florianópolis, vamos conferir aqui o resultado do e-tron. Pois bem,
Autonomia 267 km, a gente consegue ver que a bateria, né, consumiu mais que 75% da bateria. Então pela central multimídia a gente consegue ter a porcentagem exata. E olha só, ela está em 66%. Bom, quando a gente olha o detalhado do trecho, né, de Florianópolis até aqui, depois de carregar o carro, a gente rodou 3 horas e 15 minutos, o que foi bastante, 142 km, e olha o consumo médio, foi relativamente baixo, 22,2 kWh para cada 100 km. Quando a gente vê o nosso acumulado, continua bastante estável, com 24 kWh para cada 100 km. Mas ainda assim, tem bastante bateria aqui no Audi e-tron. Outro equipamento muito legal aqui no Audi e-tron são essas fitas de LED que você tem aqui no console, tem no painel e também na lateral de porta. Pois bem, essas fitas são personalizáveis. Através da central multimídia no item veículo, luz e vista, iluminação ambiente, você consegue mudar a cor dessas fitas. Então a gente está aqui no marítimo, que é o tom azul. Você pode colocar um tom de vermelho ou até mesmo o Caribe, que é um tom de verde. Se você quiser, usando o Audi Drive Select, ele vai indexar as cores de acordo com o modo de condução. E tem mais. Você também tem aqui um menu Individual, onde você consegue, por exemplo, personalizar essas cores. Então eu seleciono aqui linhas, cores, e eu tenho todos esses tons de cores que você pode escolher para personalizar essas fitas de LED aqui dentro do carro. Hora de retornar aí para o Paraná, mas antes a gente ainda vai fazer uma paradinha na Audi Joinville. Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhada como é que está o carro. Bateria plenamente carregada, memória de curto prazo zerada, a média aí de consumo 24 kWh para cada 100 km. Vamos ver como é que o carro se comporta aí até Joinville. Chegamos aqui no nosso destino na Audi Center Joinville. Vamos dar uma olhada como é que tá a média? Ó, primeiro, 340 km de autonomia, consumimos muito pouco da bateria, praticamente 13% da bateria apenas. A viagem teve um consumo total de 24,8 kWh para cada 100 km, aí um pouquinho menos que 50 km, e 1h08, teve 2 paradas aí no meio do caminho, né? A gente vê que a média, ó, ela tá muito próxima aí da média histórica. Mas claro, pessoal, não vai precisar carregar o carro aqui, porque o carro tá praticamente cheio. A Audi Center Joinville já está com toda a infraestrutura pronta para receber aí um novo carregador de 150 kW. Essa daqui é a base e já tem aqui todas as passagens da fiação necessária para esse carregador. A única coisa que falta aqui na concessionária é a autorização da distribuidora de energia aqui do estado para poder carregar todos os e-trons com a capacidade de 150 kW. Se o cliente Audi e-tron precisar de uma carga aqui em Joinville, olha só, aqui na sala de entrega existe esse carregador, igual o que acompanha o carro, inclusive ligado aqui numa tomada trifásica de 380 volts, ou seja, esse carregador aqui tem uma potência de 10 kW, é a tomada AC do tipo 2, onde a gente está vendo aqui, por exemplo, um Q5 PHEV ligado. Detalhe, se o cliente chegar aqui sem carga nenhuma, em 2 horas nesse carregador, ele vai ter autonomia suficiente para chegar ou em Curitiba, ou em Balneário Camboriú, ou até mesmo em Blumenau, onde existe o carregador de 150 kW. Se houver necessidade de carregar mais que um carro, aqui na Audi Center Joinville também tem um carregador com a mesma potência aqui na área da oficina. Então é possível carregar 2 carros simultaneamente, dando aí autonomia para quem tem um veículo 100% elétrico e precisa continuar a sua viagem. Praticamente terminamos aqui a serra, né, sentido Curitiba. Vamos dar uma olhada como é que está aqui a autonomia do carro. Olha só, 175 km, o carro ainda nem chegou na metade. Lembrando, hein, pessoal, o carro foi completamente carregado lá em Barra Velha. Passei em Joinville, ainda usei um pouquinho o carro na cidade de Joinville e estou aqui ainda com mais da metade da bateria. Mas olha o consumo como subiu, né? 30 kWh para cada 100 km, né? Então quando sobe a serra,
você vê que a relação de consumo muda e muda bastante. Então sempre que você for subir uma serra, você tem que levar isso em consideração para não ter nenhuma surpresa. Mas aqui o e-tron tirou de letra. Inclusive no final dessa serra tem um posto de gasolina, todo mundo costuma parar lá, inclusive tem carregador lá. Não é um carregador rápido, é um carregador AC do tipo 2, que para uma emergência pode acabar ajudando, desde que a pessoa fique lá um pouquinho mais de tempo, se ela tiver aí um 100% elétrico. Acabei de chegar aqui na concessionária em Curitiba, Alto da 15. Vamos dar uma olhada. Pois bem, temos ainda 156 km de autonomia. Quando a gente vê o detalhado da bateria, são ainda 42% de capacidade, o que é uma boa capacidade, né? O consumo, como ficou, né? Esse trecho de Barra Velha até aqui, passando por Joinville sem carregar o carro e andando um pouquinho dentro da cidade de Joinville, olha só, média 27,1 kWh para cada 100 km, um pouquinho maior porque a gente teve que subir a serra. 3 horas e 35 de condução com 189 km de viagem, praticamente 190. E aí a gente pega aí o acumulado, você vê que o acumulado vai subindo aos pouquinhos, né? 24,4 kWh para cada 100 km. E já temos 1.500 km rodados aqui com o Audi. Agora é hora de colocar no carregador de alta capacidade e ver quanto tempo leva para encher a bateria. e-tron conectado e carregando. A gente tem aqui uma entrega de 80 kW aproximadamente. Bateria ali, ó, já 43%. Ele vai carregar praticamente 60% do carro. E quando a gente olha aqui no painel do carro, vamos conferir aqui quanto tempo ele está projetando de carga. Então a gente tem ali, ó, 80 kWh confirmados, 42 minutos para encher completamente a bateria do veículo. E olha só, chegamos aqui no nosso destino final em Curitiba, o Hotel Noma, né, que fica relativamente perto aí da Audi de Curitiba, aqui do Alto da 15. Mas vamos dar uma olhadinha, ó. Autonomia 349, o carro está com a bateria totalmente cheia, né? Gastou quase nada. Mas quando a gente olha a projeção de consumo, ela está alta, 30,9 kWh para cada 5 km. Por quê? Porque a distância foi muito curta. Então quando vocês andarem em pequenos deslocamentos, não se impressionem muito com essa medição aqui, porque ela não é muito real. De toda forma, a gente andou ali apenas 5,3 km, 25 minutos de condução, velocidade média baixa. Mas de novo, à medida que você anda com o carro, esse número vai caindo. E aí é esse número que é importante, a média final do negócio. E agora, nesse momento, a gente tem 24,4 kWh para cada 100 km. É claro que o Audi e-tron já está carregado, né? A gente carregou ele na Audi Center Curitiba. Mas aqui no Hotel Noma, em Curitiba, existe carregador para os hóspedes. Então, para quem vai pernoitar no hotel, é muito fácil. É só deixar o carro carregando, que no dia seguinte você vai estar pronto para fazer a viagem com a bateria completa. E depois de uma longa viagem, que tal relaxar? E aqui no Noma Hotel tem o Gaia Spa. Olha só, já de cara tem aqui um ambiente de entrada com 2 poltronas, meia luz, muito agradável. Mas o relaxamento completo acontece aqui, né? Então a gente tem aqui uma maca de massagem, também um ambiente com meia luz e olha só, uma pia aqui do lado. E se você quiser, tem também uma banheira muito agradável aqui, com vários tipos de terapia. Moral da história, quem passa aqui no Noma Hotel conta também com essa opção de relaxamento muito interessante. Um dos melhores momentos aqui no Hotel Noma é justamente o café da manhã. Olha só, você tem aqui a opção de sucos, você também tem aqui chás, iogurtes, cereais. Desse lado aqui nós temos várias opções de pães e até mesmo frios e frutas. Agora, eu vou dar uma dica especial para vocês. Para começar, o croissant. Você tem o tradicional e tem também com cobertura de chocolate. Mas olha, a geleia que é feita aqui no hotel é sensacional. Vale a pena conferir porque é muito boa. Bora lá para o nosso teste de 0 a 100 com o e-tron Sportback, mas eu vou testar em vários modos diferentes. O primeiro que eu vou usar aqui, pessoal, usando o Drive Select, olha só, será feito com o carro no modo Efficiency, né? Quer dizer, o modo de eficiência. Inclusive o ar-condicionado está nesse modo. Bom, vamos ver como é que o carro se comporta. Sempre lembrando, né? Nossa largadinha estolada, ó. Vou acelerar, soltar aqui o pedal do freio. E vamos ver quanto é que tempo que ele vai dar aqui no 0 a 100. E olha só, foi um tempo bom, 6,81 no 0 a 100 nesse modo.
Agora eu vou passar aqui o carro para o modo conforto. Inclusive o ar-condicionado em modo conforto. Ele deve ter um desempenho um pouquinho melhor. Vamos lá, largadinha estolada, acelerando, soltando o pé do freio. Ó, aqui a gente conseguiu um número bastante parecido com o anterior, 6.92. E agora o modo mais esportivo. Vamos pegar aqui o Drive Select, vou colocar o carro aqui no Dynamic, inclusive vou passar o câmbio também aqui para o modo Sport. Vamos ver o que vai acontecer agora. Acelerando, soltando. Ah, aqui as coisas mudaram bastante. 5.93 no 0 a 100. Hora de sair aqui de Curitiba, sentido Itu, né, da minha base. Vamos conferir aqui todos os dados do carro. A gente vê que temos 361 km de autonomia, carro completamente carregado, acabou carregando de novo no hotel à noite. Memória de curto prazo zerada e a nossa média em 24,5 kWh para cada 100 km. Mas agora a gente sobe mais do que desce. Será que essa média sobe ou ela desce durante a viagem? Vamos conferir isso. Vamos dar uma acompanhada aqui na viagem. Pessoal, eu estou dirigindo há cerca de 2 horas, mas vamos dar uma olhada na autonomia. 266 km, eu estou aqui com 63% de bateria. Mas agora vai um recadinho, né? Olha só, estou dirigindo há quase 2 horas, 1h58. Vocês estão vendo ali que eu já dirigi 161 km. E o que nós temos que fazer agora? Normalmente é indicado que você pare a cada 2 horas, né? Então, parar para tomar uma água, ir no banheiro, coisas do tipo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou parar no primeiro carregador disponível de alta capacidade na Regis Bittencourt. Porque quando você vem de São Paulo para Curitiba, tem 2 pontos de carregamento de alta capacidade. Porém, quando você volta para São Paulo, só tem um ponto. O outro ponto que eu vou parar é no outro sentido. Bom, para ir nesse ponto, eu vou acrescentar a viagem cerca de 10 km para fazer completamente o retorno e vou acrescentar mais 15 minutos. Vale a pena? Muito! Por quê? Porque a gente não sabe aquele ponto de carregamento se vai estar disponível, se vai ter um carro para carregar, se não vai ter. E de toda forma, tem que parar, né? A cada 2 horas é indicado que se pare. Então eu vou fazer o retorno na rodovia para mostrar esse ponto de carregamento e já vou aproveitar e carregar o carro. Esse é o lance do carro elétrico. Carga de conveniência. Você se programa para carregar sempre que você pode. E o e-tron já está carregando aqui, olha, pessoal. Esse carregador que está assinado por outra marca é exatamente igual àquele que a gente já conhece aí das concessionárias Audi, né? Inclusive tem a barra aqui do lado mostrando a indicação de carga, mesmo display, só que tem um detalhe muito importante. Porque nas concessionárias Audi, esse carregador entrega 150 kW. E aqui a gente consegue ver nitidamente que a potência é bem menor, são 45 kW. A gente consegue até mesmo confirmar esse número aqui no painel do e-tron. Quando a gente abre a porta aqui, ó, tá lá a informação, 45 kWh. Para carregar o carro completamente, serão aí 39 minutos. E olha só, quase meio-dia, o que eu vou fazer? Eu vou parar para comer alguma coisa na estrada. E, inclusive eu tô aqui no Grau Petropen, que é o segundo ponto de carregamento de alta capacidade indo para São Paulo. E aqui tem o carregador da EDP, que inclusive é assinado pela Volkswagen, Audi e Porsche. Mas eu precisaria carregar o carro? Não, não precisaria, porque olha só, eu tenho 315 km de autonomia, a bateria está com 80%, mas é aquela história, né? Carregamento de conveniência. Tá aqui, eu vou carregar. De toda forma, a viagem está com um consumo muito baixo do carro. Agora, 21,4 kWh para cada 100 km, o que é uma média muito boa. Hora de continuar a viagem. Agora é o trecho mais complicado, porque eu não estou indo para São Paulo, eu estou indo para Sorocaba e Itu. Então eu vou via Juquiá, onde eu vou pegar uma serrinha que é relativamente complicada.
é muito bonita, mas não é um caminho tão agradável assim por conta da baixa velocidade e um excesso de curvas. São 168 km para chegar em Sorocaba, estimados em 2 horas e 40, mas o carro está plenamente carregado, né? Então 391 km de autonomia vai ser bem tranquilo. E eu vou levar vocês nessa viagem aí pela Serrinha de Juquiá. E olha só, terminei aqui a Serra de Juquiá, já estou aqui no município de Itapiraí, mas vamos dar uma olhada na condição de autonomia do carro. Ele está informando aqui 146 km de autonomia. Vocês perceberam que eu saí cheio lá do último posto de carregamento e eu só tenho 146, por quê? Porque a média de consumo subindo a serra subiu bastante, olha só. O acumulado da viagem, lá começando a viagem em Curitiba até agora, 27 kWh para cada 100 km, né? Então a gente vê que o consumo acaba aumentando. Mas até chegar em Sorocaba, esse consumo deve cair um pouco. Mas moral da história, quando você vai subir uma serra, você tem que ter uma previsão diferente de autonomia para não ficar na mão. Por isso que é sempre bom manter o carro carregado em todas as condições que você pode. Acabei de chegar aqui na Audi Center Sorocaba com o e-tron para a gente poder usar o carregador de 150 kW. Mas vamos ver como é que estão os números do carro, porque isso é muito importante para a gente entender a questão de consumo. Pois bem, quando a gente olha aqui, a autonomia do carro ainda tem 145 km, mas a gente percebe que a bateria na central multimídia, a gente só tem 40% da bateria aproximadamente. Agora, os números importantes para a gente são esses aqui, ó. Consumo médio. Aqui nós temos todo o consumo de Curitiba até Sorocaba. Foram 378 km, 5 horas e 46 de condução, com um consumo de 26,1 kWh para cada 100 km. Nessa situação, pessoal, considerando essa média de consumo, com uma carga o e-tron faria 340 km. Só que aqui a gente tem o acumulado de todo o período. Olha, estamos chegando a 1.900 quilômetros que a gente rodou com o e-tron em 43 horas, e a média está muito próxima de 25 kWh para cada 100 km. Bom, como vocês viram, o carro está aí na casa de 40% de bateria. Vamos colocar aqui no carregador de alta capacidade da Audi Center Sorocaba e ver quanto tempo leva para o carro carregar completamente. E para carregar aproximadamente 60% da bateria, o carregador está projetando aqui em torno de 42 minutos. Ele está entregando nesse momento aqui 80 kW. Lembrando, né, a gente sempre pode conferir esses números no painel do carro também. Então, como vocês estão vendo, ele está indicando aí o tempo de carregamento, colocando aproximadamente 340 km de autonomia por hora. Aproveitando a nossa passagem aqui na Audi Center Sorocaba, vamos conhecer um pouco mais dessa concessionária, porque é uma concessionária campeã. Vocês estão vendo esses troféus aqui? Pois bem, quem vai me ajudar a explicar tudo isso é meu amigo Saulo Segamarchi. Tudo bom, Saulo? Tudo bem, Jorge. Saulo é o gerente aqui da unidade, que olha só, quantas vezes a Audi Center Sorocaba foi campeã nos Dealers Awards? A Audi Center Sorocaba é uma concessionária que está desde 2014 atuando aqui na cidade de Sorocaba e região, e nós já fomos 5 vezes campeões do Audi Dealer Award, que é uma premiação da Audi para os melhores concessionários do Brasil, além de 7 vezes sempre entre os primeiros colocados do Brasil na categoria. Mas tem muito mais história para a gente contar para vocês. A Audi Center Sorocaba é uma concessionária sustentável. Vamos entender. Como é que é isso, Saulo? Bom, Jorge, aqui no telhado da Audi Center Sorocaba nós temos 198 placas fotovoltaicas de 550 watts que geram 75 kW com picos de até 100 kW de energia. Agora, colocar tudo isso de placa aí em cima não é simplesmente sair instalando, né, Saulo? Exato, também foi necessário um inversor que está instalado aqui no concessionário, além de todo um reforço estrutural que foi feito para aguentar o peso das placas no telhado. Vocês estão vendo que não é uma coisa tão simples assim. Tudo isso tem um motivo, porque essa estrutura ela gera energia que inclusive serve para ser usada como crédito em outras empresas do grupo. Como é que é isso, Saulo? Exato. Pela área que nós temos coberta com placas fotovoltaicas, essa usina gera aproximadamente 10.000 kWh mês, sendo que aqui dentro da concessionária nós utilizamos aproximadamente 5.000 e essa outra diferença de 5
é utilizada em outras operações do grupo. Como vocês estão vendo, a empresa ajuda o meio ambiente. O impacto ambiental de tudo isso é muito positivo. Vocês querem ver os números? E aí, Saulo? Bom, com essa geração nós reduzimos aproximadamente 7 toneladas de CO2, o que equivale a 900 árvores plantadas por mês. Então, como vocês estão vendo, isso, além de poupar energia elétrica, é muito benéfico ao meio ambiente. Mas para atender a demanda energética, olha só, a concessionária teve que fazer a substituição de um transformador. Não é isso, Saulo? Exato. Esse transformador que nós temos aqui, hoje ele é de 300 kW, substituindo o antigo de 150. E a estrutura chega a ser mais complexa. O que nós temos aqui, Saulo? Bom, além de todo o sistema das placas fotovoltaicas, nós temos também os transformadores que fazem a potência subir de 220 para 380 e atender os nossos carregadores aqui da loja. Toda essa estrutura elétrica é justamente para alimentar a quantidade de carregadores que existem aqui na concessionária. Nós estamos aqui na oficina, tem um aqui, mas quantos são aqui na oficina, Saulo? Aqui na oficina nós temos 2 carregadores do tipo AC de 11 kW e temos também mais 2 carregadores de 11 kW no primeiro pavimento, que é o da sala de entrega e o do showroom. Então são 4 carregadores de 11 mais o nosso carregador rápido CCS. E tem um detalhe importante, porque o showroom também tem tomadas para receber carregadores. Nós já deixamos a linha com a tomada de 380 para que a gente possa levar esse carregador que é portátil até outros pontos do showroom, atendendo todos os casos que forem necessários. Moral da história, o que não falta aqui é ponto de carregamento. A gente mostrou toda essa infraestrutura da Auto Center Sorocaba porque o Saulo tem um recado importante para você, que é um cliente e-tron. E aí, Saulo? Exato, nós temos toda essa infraestrutura disponível para o cliente Audi e-tron carregar sempre que necessário. Moral da história, se você comprar um Audi e-tron, você não vai ficar na mão por falta de infraestrutura de carregamento aqui na cidade de Sorocaba. O sistema de som desse veículo, ainda mais com o opcional do Bang & Olufsen, tem uma qualidade sonora impressionante. Inclusive você tem ajustes especiais. Utilizando aqui a tela da central multimídia, quando você vem em ajustes e som, você consegue ver as opções. Então você tem aqui os agudos e os graves, o que é muito normal de qualquer veículo. Você tem aqui o controle independente do subwoofer para o reforço de graves. O balance e o fader, onde você consegue direcionar o som para frente, para trás, para um lado ou para o outro. Só que olha só, começam as coisas diferentes. O foco do som. Aqui ele não vai necessariamente mudar a posição do som, mas ele vai deixar o som otimizado para todos, apenas para a parte dianteira do veículo ou apenas para a parte traseira, usando sempre todos os alto-falantes. Você também tem aqui o Surround Level. Esse daqui você consegue, por exemplo, deixar o som mais envolvente no carro ou então um som bem menos envolvente. Outra opção é o efeito 3D. Não são iguais esse Surround Level e o efeito 3D. É difícil explicar em palavras, mas aqui você tem um outro efeito que você consegue colocar baixo, médio ou alto para o som 3D. E por fim, adaptação do volume com base na velocidade. Isso aqui é muito simples, já vimos em outros carros. À medida que a velocidade do carro aumenta, ele aumenta um pouquinho o som para compensar os ruídos. Você pode deixar essa função desligada ou no máximo para que tenha uma indexação de acordo com a velocidade do veículo, o sistema de som. Hora da gente sair aqui para Campinas, aqui da nossa base em Itu, para fazer um teste onde a velocidade constante do carro é um pouco mais alta. E olha só, carro completamente carregado, projetando aí 396 km de autonomia, sempre lembrando, autonomia proporcional ao último uso do veículo. Aqui o computador de bordo de memória de curto prazo, vamos zerar ele aqui de novo, já estava zerado. E aqui a nossa média histórica, que está muito próxima aí de 25 kWh para cada 100 km. Mas vamos ver como é que o carro vai se comportar nessa viagem com uma velocidade média um pouquinho mais alta. Chegando aqui em Campinas, vamos conferir como é que está a média do carro. Olha só, autonomia 305 km. A gente saiu lá com uma autonomia perto de 400, só que a gente rodou só 70, né? A gente vê que o consumo do carro aqui foi um pouquinho maior, 25,8 kWh para cada 100 km,
uma vez que a velocidade média é um pouco mais alta, 85 km por hora. Ainda assim, não fugiu muito aí do histórico, né, de 24,8 kWh para cada 100 km. Foi uma viagem de 49 minutos. Agora, como vocês estão vendo, né, tô num trânsito dessas típicas grandes cidades aí, como Campinas e São Paulo, que você acaba tendo um pouquinho mais de congestionamento. Mas vamos conferir a média final lá na Audi Center Campinas e colocar o carro para carregar. Acabei de chegar aqui na Audi Center Campinas, vamos ver o resultado final. Pois bem, autonomia 305 km. Você vê que a autonomia não mudou muito depois da área urbana, por quê? Porque a média melhorou. E a gente consegue ver isso aqui no computador de bordo. Média final ficou em 25,5 kWh para cada 100 km, né? Então mesmo que tenha um consumo um pouco maior na estrada, a hora que você entra na cidade esse consumo cai. 75 km de viagem, 1 hora e 3, velocidade média ali na casa dos 70 km por hora. Você vê que tem uma diferença pequena aqui da viagem que a gente fez com o histórico acumulado. E a bateria do carro, a gente está vendo que ela tem 80% ainda de capacidade, né? Projetando justamente aqui os 304 km. Agora é botar o carro para carregar. Carro já plugado aqui no carregador de alta capacidade da Audi Center Campinas. E olha só, para colocar os 20% no carro que faltam, serão apenas necessários 20 minutinhos. E olha só, pessoal, pouquinho menos que 20 minutos teremos a bateria completamente carregada aqui do Audi e-tron, para a gente poder seguir viagem. A gente vai lá para a região ali de São Paulo, em torno de São Paulo, na Audi Center Alphaville, do grupo Bexp. Bom, como vocês estão vendo, não é nem um pouquinho difícil usar aí os carregadores de alta capacidade e o tempo de recarga é sempre muito pequeno. Acabei de chegar aqui na Audi Center Alphaville e vamos conferir o nosso trecho final. Pois bem, 298 km de autonomia, então vocês estão vendo aí que o carro ainda tem bastante autonomia, mas a gente pode ver, por exemplo, aqui a autonomia da bateria, e olha só, temos 76% ainda de bateria. Nesse trecho, memória de curto prazo, 24,8 kWh para cada 100 km, a gente fez em 1 hora e 26, pegamos um pouquinho aqui de trânsito, esses 90 km, que é praticamente a mesma média do histórico acumulado que a gente tem aqui, ó, e impressionantes 2.288 km e 50 horas de condução. Agora é hora de colocar o carro para carregar. Praticamente 2.300 km depois, 10 dias de viagem, 9 concessionárias diferentes, nós estamos aqui concluindo essa matéria de avaliação do Audi e-tron com autonomia. E quais são todas as lições que a gente tirou disso? Vamos aos números? Autonomia do Audi e-tron real. Bom, considerando a nossa média histórica em todo esse deslocamento de 24,8 kWh para cada 100 km, aproximadamente 25 kWh para cada 100, eu posso afirmar para vocês com toda segurança que esse carro, numa utilização média, com a bateria plenamente carregada, efetivamente ele consegue fazer 350 km de autonomia. Como vocês viram no vídeo, depende muito do trecho que você está fazendo. Mas o ponto importante aqui é que nas piores situações que nós avaliamos o Audi e-tron, ele nunca passou ali dos 29 kWh para cada 100 km. Ainda assim, ele teria uma autonomia, digamos assim, próxima de 300 km com uma carga completa. Se você prestou atenção no vídeo, viu que a maioria das vezes, e eu poderia dizer tranquilamente, mais de 80% das situações, eu carreguei o carro ou nos carregadores da Audi, onde eu não gastei nenhum centavo, ou também nos carregadores em rodovias e shoppings, onde também não teve tarifa. Apenas 20% do tempo eu carreguei ele numa residência onde efetivamente a energia foi cobrada. Só para a gente fazer aqui uma proporção, a gente sabe que o Audi e-tron tem como principal equivalente o Audi Q8. Inclusive já fizemos um vídeo no canal mostrando esse paralelo de consumo. Num Audi Q8, numa viagem como eu fiz, que a gente pegou trânsito, várias situações, eu poderia considerar um consumo médio do Q8 muito realista de 8 km por litro no final de tudo isso. E aí nós teríamos um consumo total de aproximadamente 286 litros. E olha, considerando o preço médio da gasolina, uma gasolina de qualidade, porque você não vai abastecer o Q8 em qualquer lugar, o custo dessa viagem no Q8 seria de
R$2.000, ou seja, mais de 4 vezes o consumo no modo elétrico. Quanto custaria essa viagem em reais? Pois bem, olha só, fazendo as contas, em toda essa viagem eu gastei aproximadamente 572 kWh. E aí eu vou considerar uma tarifa residencial lá da minha base, onde eventualmente eu carregaria o carro, que seria uma tarifa aí na casa de 80 centavos por quilowatt. Nesse caso, o custo de toda essa viagem seria de aproximadamente R$457. Como eu disse lá no começo do vídeo, pessoal, o Inmetro com a nova portaria reduziu a autonomia de todos os veículos elétricos. No caso do e-tron, ele tem que ser declarado com apenas 250 km de autonomia. Mas para isso acontecer, o consumo do carro teria que ser 35 kWh para cada 100 km. E ao longo de todo o vídeo, vocês viram que eu fiquei sempre longe dessa marca. Moral da história, esse carro aqui efetivamente tem mais autonomia do que o Inmetro obriga a divulgar nesse momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de teste prático do Audi e-tron. Claro, aqui não foi uma avaliação do carro, mas sim do uso do carro. Se você quiser ver a avaliação de todas as tecnologias que esse carro tem, a gente tem vídeo de avaliação completo no canal que você consegue conferir todos os detalhes. E se você gostou desse super trabalho, por favor, deixe o like, é importante para a gente saber que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso, porque eu garanto para vocês, material completo assim, de veículo 100% elétrico, vocês já sabem, só comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.